momento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz, diga amém? Quem tem essa paz, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sintam acolhidos. Vocês não estão em outro lugar que não seja a casa do Senhor. Cadê os irmãos que nos visitam nesta noite, amém? Levante a tua mão, fazendo um favor. E nós dizemos aí, igreja, sois bem-vindos em nome de Jesus, amém? Fique à vontade, pois você está na casa do Senhor nesta noite. Hoje, culto de ensino, o Senhor Deus tem uma palavra para os nossos corações, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, e versículo 25, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glórias a Deus. Culto de ensino, livro de Marcos, de capítulo 3, e verso 25, para a glória de Jesus nesta noite, amém? Hoje nós vamos falar sobre unidade. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. O tema do culto em si nesta noite é unidade, um projeto de Deus. E nós vamos, louvado seja o nome do Senhor, nesta metodologia, neste sentido, nós vamos procurar a palavra, eita Deus de glória, versículo lindo que vai nos direcionar o quanto é importante a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, buscar a unidade. Quem achou a palavra, amém? Livro de Marcos, capítulo 3, verso 25, vai dizer assim, preste bem atenção, somente o versículo 1: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Amém, igreja? Levante a sua mão para o céu por um instante. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor Deus Ele possa nos direcionar nesta noite, para que o Espírito Santo Ele possa conduzir esta palavra. Abre o seu coração nesta noite, porque o Senhor Deus Ele tem a cura. O Senhor Deus tem um caminho excelente através da tua palavra. Quem crê que Deus tem um caminho excelente para esta noite? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos para esta noite, Senhor, que o Senhor venha, Deus, através, papai, desta palavra, nos instruir, papai, a tua igreja, Senhor. Sinta, Senhor, meu Deus, a vontade. Toma, Deus, papai querido, meu glória, Deus, o primeiro lugar. Ocupa, Senhor, meu Deus, um lugar, papai, neste altar. Que não seja, pai querido, meu glória, palavra, Deus, persuasiva de homem, Senhor, mas que a palavra deste culto nesta noite, Senhor, seja, Deus, inspirada pelo teu Espírito Santo. Deus, aquece, Senhor, a fogueira, Deus, espiritual neste lugar, Senhor. Que corações, ó Pai, começa, Deus, se abrasar, papai, com fome, Deus, da tua palavra. Ei, Pai, sim, papai, sim, Senhor, a igreja sente, Pai, a tua presença, Senhor. Nos direciona, Pai, nesta noite, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, e é vertido, Pai, nesta noite, e é derramado, Deus, sobre esta igreja, sabedoria, Pai, conhecimento. Fica conosco, Senhor, segundo, Deus, a tua vontade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Oh, glória. Pode se assentar, igreja do Senhor. Com alegria, porque o Senhor Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Quantos creem Deus tem uma palavra para nós nesta noite? O salmista vai dizer que a palavra de Deus é cura, não é verdade? A palavra de Deus é refrigério nesta noite. Mas a palavra de Deus nesta noite é direção para
quanto a unidade vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida para a glória de Deus. Nós temos um versículo que o próprio Senhor Jesus vai responder, não é verdade? Alguns ouvintes oculares de Jesus naqueles dias, quando os escribas, quando os fariseus viram que Jesus repreendia moléstia, mais especificamente demônios da vida das pessoas, os escribas se escandalizaram, não é isso? Sim. Os fariseus se escandalizaram, não era de costume alguém virar daquela forma. E já começaram rapidamente julgar a pessoa de Jesus. Só uma introdução para nós entendermos. Começaram rapidamente julgar o ministério de Jesus. Começaram um com o outro dizendo: com certeza Deus Egum acompanha este homem. Com certeza, pelos príncipes das trevas está ele, repreendendo os demônios que estão nessas pessoas. E o Senhor Jesus vai trazer esta palavra, esta analogia, e vai perguntar: pode um reino prevalecer, se manter de pé? Pode uma casa se manter de pé? Uma casa pode se manter de pé se ela estiver dividida? Ela pode se manter de pé? Este reino pode se manter de pé? No versículo 24, Jesus vai dizer reino, mas no versículo 25, ele vai dizer: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Esta casa não vai continuar de pé. Esta é uma resposta de Jesus para aqueles escribas e fariseus. Ou seja, ele vai dizer: ninguém pode expulsar o demônio por Satanás. Ninguém pode usar o demônio, não pode expulsar o outro. A palavra do Senhor diz: o inferno, vai dizer que se o inferno se levantasse contra ele, ele não ia subsistir, ele ia ser derrubado, ele ia ser destruído. Então o Senhor Deus está dizendo nesta noite sobre o quê? Jesus está nos dando uma direção. Se nós queremos que a nossa casa, ou o reino que Deus te entregou, quando você fala de reino, qual é o reino que você pensa sobre a sua vida? Ou casa? É uma analogia muito bem feita, não é verdade? Nós estamos aqui hoje trabalhando por que reino que nós estamos trabalhando? Qual é o reino? Não é o reino de Deus? Isso. O escritor diz o reino de Deus, outro diz o reino dos céus. Qual que é o reino? O reino do Senhor, que Ele tem para mim, Ele tem para você. Se nós estivermos de uma forma dividida, Ele vai se manter de pé? De maneira alguma. E a minha casa, agora trazendo para o contexto de casa, a sua casa espiritual, ela vai se manter de pé se nós estivermos divididos? Não. O Senhor Deus vai falar no Velho Testamento: até quando vocês cocheareis, né? Ou até quando vocês estarão, né, divididos dentro de si, entre eu e os deuses estranhos, verdade? Até quando vocês vão ficar? Uma hora nós estamos ouvindo Jeová, outra hora nós estamos o quê? Ouvindo Baal, verdade? Então até quando ficarei dividido? Então preste bem atenção. O Senhor Deus está nos chamando para o centro da tua palavra, está nos dando uma dica. Se nós queremos prevalecer em qualquer área da nossa vida, nós vamos precisar o quê? Vamos saber o quê? A unidade. Eu quero dar um segundo passo para mim poder falar, nós vamos entender. Agora nós vamos entender que o Senhor Jesus, eu já vou dizer, por que o céu não se divide? Por que não há divisão do céu? Alguém já se perguntou?
de trilogia, né? Pai, Filho e o Espírito Santo de... Você já conseguiu entender que todos trabalham em um comum? Alguém conseguiu entender? Por isso o céu prevalece. Isto, Deus é isso. Por isso o céu é intocável. Deus não pode ser tocado. O mal não pode entrar em Deus, porque no céu há o quê? Unidade. Você já viu um filho fazer algo que contraria a vontade de Deus segundo a palavra de Deus? Alguém já prestou atenção na leitura dos evangelhos? Quem viu que o filho fez conforme a vontade do Pai? Quando Jesus está no monte de Getsemane, o que ele vai dizer? Depois de ele pedir ao Pai que passasse aquele cálice dele, o que ele vai fazer? Ele vai voltar ao Pai e dizer: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Trilogia, viu? Pai, Filho e Espírito Santo. Três com um só propósito. Quem está entendendo, diga bem. O Senhor Jesus é um exemplo para nós. O Senhor Deus e o Senhor Espírito Santo, Ele e essa Trindade é um exemplo para nós de unidade. Tudo aquilo que é trabalhar em unidade vai prevalecer para a glória de Deus. Jesus já nos deu a pista. Se a casa se dividir contra si mesma, tal não pode subsistir. Ponto. Agora quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, 9 e 12. Nós vamos falar agora sobre a unidade na família. Vamos falar do primeiro ponto. Vamos falar sobre a unidade da família. Eu escrevi aqui exatamente o que Deus colocou no meu coração. Assim. 3 pontos nós vamos direcionar nesta noite. Unidade na família. Você vai ler sua Bíblia no livro de Eclesiastes 4, 9 ao 12. Vamos ler. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Salomão, né? Isso. Rei com sabedoria, nem antes nem depois, como Salomão veio, né? O homem sabe que viveu grande coisa, mas no final da vida diz: o que o homem não vê, tem comer e beber. Eclesiastes, acharam? Eclesiastes 4, capítulo 4, verso 9 e 12. Nós vamos ler esta noite. Preste bem atenção. Eu vou ler e depois vou falar. Olha só o que vai dizer no versículo 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem bom retorno do seu trabalho. Porque se caírem, o levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem junto, eles se aguentarão, mas um só, como se aguentará? Se alguém prevalecer contra um, os 2 resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Olha a teologia aparecendo aí de novo, o cordão de 3 dobras. Presta bem atenção. Nos últimos dias, me diga uma coisa: a família tem sido alvo do inferno, sim ou não? Quantos casamentos têm prevalecido nos últimos dias? Quantos casais têm divorciado, né? Quantas pessoas estão gozando do segundo, terceiro, quarto casamento? Tem atenção? Se nós fizermos uma pesquisa agora, se você chegar lá na tua casa e fazer uma pesquisa, você vai ver que nós somos a geração que mais se separa. Me diga uma coisa: o que é que falta lá no seio da nossa família? O que é que está faltando? O que é que está faltando? Eu vou resumir esta noite. O que está faltando? Unidade. Pode ter certeza, se faltar unidade lá na nossa casa, quando alguém cair, o outro que está de pé vai fazer de conta que não está nem, né? Não vai ter nem o prazer de quê? De ajudar
ou acolher aquele que vai fazer como sacerdote lá dentro da família dele, ou como levita, vai passar de quê? De lado. A casa que não tem unidade, o cônjuge que não está unido com o outro, não vai considerar a dificuldade do outro, a fraqueza do outro. Ele não será aquecido na hora da sua dificuldade. Este frio é uma dificuldade, sim ou não? Sim, sim, sim. Se faltar um cordão de 3 dobras, facilmente esta casa vai ser o quê? O que é que vai precisar na tua casa? Deus, você e o seu cônjuge, cordão de 3 dobras, teologia. Se Deus estiver na tua casa, e se este casal estiver unido perante Deus, o diabo não vai prevalecer contra ela. O divórcio nunca será aplicado no seu lar, igreja. Mas se a unidade faltar, pode ter certeza que ela não vai resistir às tempestades e às dificuldades. Para quem é casado, a dificuldade vem na vida de casar, Deus vem. Vem, nós vamos precisar desta unidade para que o nosso casamento possa prevalecer e nós possamos alcançar a palavra de Jesus sobre a nossa vida. Isso, até que a morte o separe. Mas vamos continuar. Eu quero ser mais. O objetivo hoje, não pesar a sua mente para que nós possamos sair daqui, entendido do propósito de Deus. Sim ou não? Se o vento tem assoprado lá na tua casa, chama o seu cônjuge, faça uma campanha, une-se com ele, converse com ele, porque a falta de unidade vai fazer da sua casa, a sua família seja destruída. Mas se tiver unidade, formando 3 logos, está lá: Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus, você e o seu cônjuge. Ficou claro nesta noite, amém? Agora abra a sua Bíblia em Salmo de número 135. Muito conhecida esta passagem, muito conhecida. Nós vamos falar agora sobre a unidade da igreja. Agora, como foi? Nós saímos lá da nossa casa, agora, né, no contexto familiar, nós vamos entrar no contexto da igreja. Todo mundo sabe que eu sou membro da igreja, né? Mas quando nós se juntamos, nós somos o quê? A igreja. A igreja está no plural, né? No singular, eu sou membro da igreja. Quando nós se juntamos, nós somos a igreja, né? A gente está a igreja. A igreja coletiva, né? A igreja é coletiva. A igreja não é uma pessoa, é um corpo, né? Formado por Deus. Então, nós saímos do conceito de família e vamos entrar agora no conceito de igreja, agora, no coletivo. Qual é o projeto que Deus tem conosco, no seu projeto? Quem achou isso? Salmo 131. Todos acharam? Mas esse só um versículo por enquanto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso nós aprendemos lá na igreja primitiva, né? Ou lá no primórdio da igreja, melhor falando, né? Lá no começo, alguém lembra? Alguém já leu o Atos? Você leu como é que a igreja começou? Unida, unânime, na palavra de Deus, sempre junto, vendia tudo que tinha. Gente, hoje se você falar de uma oferta, ou trazer um Deus para ajudar a obra do Senhor, às vezes a gente se escandaliza, né? Agora eu imagino se nós fôssemos viver a fé da igreja, lá do primórdio, eu vendesse a minha casa, você vendesse a sua casa, nós procurássemos um campo, e nós fôssemos viver desta forma. Presta atenção, a igreja que começou comigo. A fé é tão grande, isso não é uma doutrina que os apóstolos deixam, não é para você meter o que você tem lá, não é isso não. Mas é só para você entender como
igreja nasceu entendendo o que o salmista disse aqui. Ali não tinha diferença, não tinha? Não. Realmente, eles viviam no ouvir a palavra, no partir do pão, estavam todos os dias, todos os minutos. A igreja de Atos nos revela o que é realmente união, sim ou não? Mas esse versículo vai chamar a nossa atenção. Será que nós somos uma igreja unida de fato? Será que o nosso corpo está passando dificuldade dentro do corpo da igreja que nós congregamos hoje? Ele tem sido alcançado com as mãos de misericórdia? Será que se eu estiver mais bem resolvido financeiramente, eu estou olhando para o meu irmão que está mal resolvido financeiramente? Será que de fato há um entrosamento? Será que no meio do corpo da igreja que o Senhor Deus nos reuniu, será que todos estão bem? Será que esta igreja está nivelada? O Senhor Deus faz uma pergunta para nós, o versículo 2, eu vou só discorrer aqui na minha mente, lembrando um pouco do versículo 2. Vai dizer que é como um óleo precioso, né? É como um óleo precioso que é derramado na cabeça de Arão, não é verdade? Começa a escorrer pela sua barba e ele vai chegar à orla do seu vestido. Preste bem atenção. Me diga uma coisa, eu vou dizer algo que eu aprendi com o operador dele. Ele disse, isso é claro, né? Isso, vamos dar honra para quem tem honra, né? Preste bem atenção, vamos entender assim uma teologia de novo, né? Cabeça, barba e vestido. Todo mundo sabe que cabeça é Cristo, mas vamos trazer aqui para o sentido. Alguém já está derramando óleo, sim ou não? Alguém está derramando óleo. Quem está derramando óleo? Deus está derramando óleo, verdade? E este óleo ele não esparrama de qualquer maneira, não. Ele esparrama de qualquer maneira? Não, ele desce de uma forma uniforme. Ele tem um contexto, ele tem um caminho a percorrer. E qual é o caminho que ele percorre? Cabeça, barba e. Eu entendi assim, conforme eu aprendi com o governador dele. Eu entendi, concordei com ele. Cabeça é o pastor desse cantor, não é verdade? É o pastor. Aquele que tem a responsabilidade de receber do céu, do céu tem que ser do céu, não é verdade? Sim ou não? Tem que vir do céu. Não tem que vir de palavra persuasiva do homem, não. Tem que vir do céu, sim ou não? A sabedoria tem que vir de Jesus, sim ou não? O conhecimento de Jesus, a autoridade de Jesus, sim ou não, igreja? Sim, opa! Pronto. Chegou no pastor, esse azeite pode se perder, ele tem que parar aqui? Não, o pastor só é um membro, ele não é o corpo da igreja, ele não é a igreja. Esse azeite ele continua o quê? E quando ele vai descer pela barba, barba é o quê? Barba é o ombro, né? Sim, barba, sim, você tem vamos narizinho, não tira, não passa na malha. A barba é o corpo do obreiro, é o sobreiro, é o obreiro. Isso, sobreiro, a barba do sobreiro. E a hora do vestido de Arão, o quê? É todo o corpo da igreja, somos todos nós. Teologia de Cristo, mais uma vez, cabeça, barba e veste. Nós precisamos estar o quê? Unido. O azeite que desce de Cristo sobre nós, nesta noite nos une em um só propósito. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se nós somos unidos, estamos entrelaçados, veste, corpo, barba, obreiro e cabeça, pastor, como é que há uma desigualdade ou uma diferença tão grande entre nós, se há unidade
na igreja? Consegue meditar? Se este ó tem prepassado de um para o outro, como é que nós não cuidaremos dos necessitados e estão dentro da nossa casa? Entende? Diga bem. A Bíblia vai dizer que nós devemos ajudar todos, principalmente o primeiro momento da fé. Nós devemos olhar um para o outro. A igreja precisa andar em unidade. Quem quer morar no céu, igreja? Nós vamos ter que continuar unida. Se você quer ver um exemplo de igreja, começa a ler lá no Atos. Logo depois do capítulo 2, se não me engano, no capítulo 3 ou 4 vai falar. Isso, esse é o conceito de Jesus, que é uma igreja unida, junta, preparada para resistir mal. Mas abre em 1 Coríntios 1:10. Se nós, como igreja, queremos subsistir, ficar de pé, nós vamos ter que acatar os conselhos que Paulo vai nos dar, que vamos depender de ele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Nós vamos precisar acatar esse conselho. Nós queremos ser uma igreja que vai perseverar como uma igreja laqueada, nós vamos precisar acatar esse conselho só. Você vai entender que não tem como a igreja pensar diferente do outro. Não vai ter como a igreja olhar para o outro com olhar de diferença. Nós não vamos poder dizer como o mundo lá fora diz: olha, meu santo, não bateu o mundo dele. Alguém já ouviu pelo menos uma vez alguém dizer isso? Mas menino, meu santo parece que não bateu o santo do fulano. Mas que, sei não, tem um Deus certo. Já vi que dentro da igreja é diferente. Quem achou aí? Pode ler? Posso ler? Diga assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. A igreja precisa estar unida. Antes sejais unida no mesmo espírito ou pensamento, ou em no mesmo parecer. A igreja só vai prevalecer contra o inferno, contra as astutas do diabo, se nós estivermos unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. No momento que a igreja começar a divergir, no momento que a igreja começar a levantar as famosas panelinhas, vou falar no grotesco, né? Ou no popular. Alguém já ouviu falar de panelinha já? Alguém já falar? Isso, na hora que haver uma divergência, na hora que o grupo começar a pensar numa forma, o pastor está puxando para cá. Você vai na casa de uma ovelha, o outro diz: não é bem assim como o pastor está dizendo. Aí você vai na casa de uma ovelha, ele diz: olha, não é bem assim como o ovelha diz, nem como o pastor diz. Eu acho mais assim. E você vai ver alguém dentro do rebanho de Jesus, sabe o que é? Sendo arrebatado. Quando Deus expulsou Satanás do céu, o que a Bíblia vai dizer? Que o grande dragão fez o quê? Passou a sua cauda e levou com ele um terço dos anjos do... Eu fiquei meditando: que cauda é essa? Eu fiquei meditando: que cauda é essa? Pensamento e parecer, unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Na hora que o diabo começou a trabalhar lá no céu, começou a se dividir. Pensamentos ali, verdade? O parecer já não era mais como saía do trono, no coração de muitos anjos que estavam ali, sim ou não? Qual que foi a causa? Qual que foi a causa? Você pode imaginar? É a mesma coisa de hoje, quando há divergência, a rachadura. Aquela causa nada mais é do que a língua,
O diabo conseguiu convencer a sua casa, com a sua língua, um terço dos anjos do céu. Dividiram-se em parecer. Os pensamentos não eram mais o mesmo. E aí foram todos principados aonde? No aviso, igreja, a igreja, se ela quer permanecer. Alguém lembra que Jesus repetiu? Pedro, lembra? Alguém lembra? Jesus já tinha dito que ia parecer. Pedro começou a proferir palavras que não, né? Não, Senhor, não, isso não deve acontecer dessa forma. O Senhor não precisa padecer. O que é que Jesus vai dizer? Para trás de mim, Satanás. O pensamento de Pedro estava dividido com o propósito de o parecer do coração de Pedro já não era mais o parecer do coração de Deus que enviou o Filho. Consegue entender? Jesus, sabendo que ele dividido não prospera, volta lá na introdução. O que ele vai dizer? Para trás de mim, Satanás. Então, igreja, se nós queremos ver essas cadeias povoadas de almas, nós vamos ter que trabalhar no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Pastor, obreiro, ovelha, grupo de louvor, líder de grupo de louvor, nós vamos estar o quê? Unido em um só propósito, em um só parecer. E esta igreja vai à frente. E o propósito do reino de Deus será cumprido através de ela. Quem crê? Se nós fazemos assim, o propósito do reino será cumprido através desta igreja. Igreja, agora abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, 17 e 18. Terceiro ponto que Deus colocou no meu coração: unidade na sociedade. Nós vamos ler Neemias 17 até o 18. Eu vou tentar resumir isso em breve. A ciência diz que nós só gravamos 5% do que nós ouvimos no discurso. Eu vou tentar ser breve no discurso, para ver se a gente grava, né? Vou tentar fazer algo mais pequeno para que a gente possa saber mais uma palavra do Senhor guardar no nosso meio. Quem achou Neemias 2,17? Neemias capítulo 2, 17 e 18 diz assim: unidade na sociedade. Preste bem atenção. Então ele disse: veja deles a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas pelo fogo. Viu que, pois, reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, ou seja, de vergonha, vexame. Então lhes declarei como a mão de meu Deus tinha sido boa para comigo, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos e fortalecemos as mãos para a boa obra. Amém, igreja? Preste bem atenção. Alguém já parou para pensar que nós somos uma geração que reclama muito? Nós colocamos o problemas em setores. Se nós olhamos uma rua suja, vou dizer assim, nós olhamos uma rua suja, o nosso bairro está sujo, o que é que nós vamos falar como humano? Nossa, mas essa, oh Deus, como é que está cuidando agora? Quando está cuidando, o prefeito está cuidando agora, como é que se diz a palavra? Gente, gestão, gestor, isso, tem socorro universitário, né? Isso, né? Gestão, a gente olha e diz assim: as ruas estão sujas. É só uma analogia, para entender, viu? As ruas estão sujas, essa gestão está péssima. Gente, eu ouvi alguém falar esse dia: tem uma influência aí, manda uma mensagem para ela. Depois da influência vai resolver o problema, né? Mas ninguém tem coragem de pegar uma vassourinha, né? E varrer, né? Fala para mim. Ninguém tem coragem de pegar uma vassourinha e sair varrendo. Ninguém. Nós temos uma sociedade que a gente faz o quê?
dele. E nós queremos fazer o quê? O que nós queremos fazer? Nada. Reclamar e falar mal de alguém. Mas Deus falou comigo: unidade na sociedade. Quem faz parte da sociedade de querência? Levanta a mão. Todos nós aí. Será que é só o gestor que tem obrigação? Nós, como sociedade, não temos obrigação nenhuma. Não tem obrigação de cuidar nem a porta da nossa casa. Pessoa comigo. Preste bem atenção, igreja. Preste bem atenção. Nós colocamos muito a responsabilidade de alguém. Me diga uma coisa. Nós temos o livro de Neemias, que fala a história de Neemias, que traz o seu próprio nome. Sim ou não? Alguém prestou atenção que Neemias não procurou cobrar quem deixou de fazer? O porquê o próprio de Jerusalém estava daquela forma, porque estava levando e deixando. Lembra de Neemias? Neemias não vai ficar caçando o culpado que o rei deixou de fazer para que a cidade fosse tomada, né? Para que a cidade fosse assolada. Não. Neemias não era profeta. Neemias não era pedreiro, não era marceneiro. Neemias não era rei, não era do povo da linhagem real. Não é. Neemias não era guerreiro. O que ele era? Do rei que estava com o domínio sobre Jerusalém. O que ele era? Copeiro. Aquele que prova o pedido dele era copeiro. Presta atenção. Mas quando ele olhou para Jerusalém, Jerusalém estava assolada, o coração dele doeu. Doeu. O Senhor Deus falou muito comigo sobre isso. Unidade na nossa sociedade é uma grande diferença também. Esperar só de meia dúzia, meu Deus, não vai acontecer não. Deus falou comigo. Neemias chora, fala com Deus. Deus faz o quê? Direciona Neemias. Neemias vai e pede o seu rei liberação. E o rei da carne. E ele encontra Jerusalém assolada, destruída, vergonha, vexame. Neemias sai de lá com o projeto de reconstruir o muro. Neemias vai lá e faz o quê? Reúne o povo de Jerusalém, dá uma instrução para aquele povo. Aquele povo ouve a instrução de Neemias. Sim ou não? Sim. Observe que Neemias não vai colocar culpa em gestor, quem faz, se não fosse essa gestão passada, não estaria dessa forma, se fosse não. Ele só chama o povo judeu e explica o que está acontecendo, que Deus direcionou a ele, chama o povo para edificar o mundo novamente. E o que é que acontece? O povo se reúne e começa a reconstrução dos muros de Jerusalém. O Senhor Deus vai transformar o que é vexame em honra novamente no meio do povo. Mas alguém teve que se levantar, mesmo que não era gestor de Jerusalém, não era da linhagem do rei, que foi tirado, foi deposto do cargo, né? Não era da linhagem, mas era alguém dentro da sociedade que se levantou para fazer a diferença. Se alguém está passando fome no dia de hoje, o que é que você faz, irmão? A assistência social fica lá na rua, fulana e tal. Você tem obrigação né? Isso não é obrigação. Me diga uma coisa: olhar para quem está passando fome é obrigação nossa de sociedade ou não? O que você acha? É nossa também, sim ou não? Nós temos que se levantar e nós devemos subir. Nós, como sociedade, ela vai prevalecer para a glória de Deus. Haverá menos fome, igreja. Haverá menos fome. Sim. Nós podemos, de alguma forma, contribuir. Eu sei que se nós unirmos com a sociedade, nós não vamos tirar o sofrimento total do povo, mas nós podemos ser um braço e amenizar ele na vida de alguém. Se ou não, ele?
unidade da sociedade. Nós devemos ser unidos um com o outro. Se você abrir a sua Bíblia, no Neemias 6 e 15 ainda, vai dizer que 52 dias de trabalho. Pode ler. Neemias 6 e 15. Do livro de Neemias 6 e 15, vai dizer que em 52 dias no escuro de Jerusalém estava o quê? De pé para a glória de Deus. Eu queria decidir trabalhar em Deus. Me diga uma coisa: se nós marcarmos um dia aqui amanhã lá na sua rua, será que ela fica limpa? O que você acha? Se nós ver a casa do irmão ali que está muito boa, que está precisando de um cuidado, se nós unirmos aqui financeiramente como sociedade, será que nós conseguimos dar um apoio para aquele irmão? O que você acha? Ou será que nós vamos colocar cumprir a responsabilidade só de gestor, algum gestor? O gestor municipal, estadual ou federal? Nós, como agente dentro dessa sociedade, nós precisamos também, Deus, se você quer o bem-estar do seu próximo, nós também temos que se mover enquanto sociedade. Quem está entendendo esta noite, diga amém. Ficou claro? Nós precisamos fazer algo também. Isso. Igreja, agora abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, verso 22. E nós vamos voltar lá em cima. Isso aqui vem na cabeça até os tópicos, aqui virou uma trilogia, né? Família, igreja e sociedade. Se nós amamos de fato o nosso próximo como a si mesmo, nós precisamos olhar para a nossa sociedade como um todo, sim ou não? Sim, mas nós amamos o nosso próximo aí. Isso mesmo. Nós vamos receber essa leitura. Preste bem atenção, só mais lendo e a gente vai observar. Olha o que Jesus vai dizer, João 17, 22, 23. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Como família nós precisamos ser. Como igreja nós precisamos ser. Como sociedade nós precisamos ser. Como é que nós somos um como família se eu não quero o bem-estar do meu cônjuge, ou da minha família, dos meus filhos, dos meus pais? Como eu quero ser como igreja se eu não quero o bem comum com o meu irmão em Cristo? Como eu sou um? Somos um como sociedade se eu fecho os olhos para as dificuldades do meu irmão e olho para as dificuldades que nos cercam como um problema dele somente, ou um problema somente de algum gestor, a responsabilidade só dele. Como nós somos um? Eu só falei da limpeza aí, uma analogia, você entendeu, né? Estou falando de gestão, não estou falando de nada, é só uma analogia para você entender, querido. Neemias amou, e os amou para ficar. E é isso que Jesus está nos ensinando. Versículo 23 diz assim: eu neles, e tu em mim, para que eles, presta atenção nessas três palavras, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e o que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Amém e amém. Ficou claro? Meus queridos, ficou claro? Ficou claro, irmãos?